Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e possamos acalmar a nossa mente, a nossa ansiedade, para aproveitarmos esse momento e expandirmos a nossa consciência junto à mensagem de Jesus e fazermos com que o convite da noite acesse o nosso coração e esse convite à nossa mudança, ele realmente aconteça, como foi colocado até pelo Rogério no começo, né? Principalmente lá fora. A Bia, na primeira leitura, ela falou sobre Emmanuel, tendes fé em Deus. E Emmanuel, com a sua genialidade, foi colocando situações que nós vivemos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja numa questão de uma doença dentro da nossa própria família, com entes que nós amamos, seja na via pública, ou seja, situações normais do dia a dia e que realmente nos desesperam. E além do nosso desespero, temos ainda aqueles amigos, né, que não fazem por mal, mas fazem, né, colocam maior ainda peso sobre aquela nossa problemática. É comum, né, porque realmente às vezes é uma situação que nós, na nossa limitação, não conseguimos ver uma saída, não conseguimos ver uma solução, nem os nossos amigos. Eles nos colocam um peso ainda maior, como se dando um ultimato ali que não tem possibilidade nenhuma de se resolver aquela situação. Mas para aquela pessoa que tem fé em Deus, tudo é possível, porque para Deus tudo é possível. Só que nós precisamos entender esse tendes fé em Deus, para que a nossa fé também ela não se mingue de vez. Eu, pelo menos até pouco tempo atrás, era um entendimento bem estreito dessa questão de fé em Deus. Eu achava que acreditar em Deus, ter essa fé em Deus, era simplesmente receber o problema e colocar na mão dele. Ele vai resolver. Só que não é assim, né? Infelizmente, para mim, que gosto de terceirizar as coisas. Ter fé em Deus é acreditarmos que, se algo nos acontece, seja lá o que for, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Ter fé em Deus é termos a certeza absoluta que Ele é nosso Pai. Ele nos ama incondicionalmente, independente do que venhamos a fazer, independente do que tenhamos feito no passado. Deus nos ama incondicionalmente. Em momento algum, devido a esse amor, Ele quer o mal de nós. Ter fé em Deus é saber que Ele é nosso Pai, como Jesus nos falou. O Deus do Antigo Testamento é aquele Deus que tem um certo aspecto vingativo, prefere um povo em detrimento do outro, mas o Deus que Jesus nos trouxe é o Deus de amor, ama todos indistintamente. Ter fé em Deus é se aproximar dessa verdade. E quando nós nos aproximamos dessa verdade, uma força interior nos move para nós conseguirmos resolver a nossa situação, a nossa problemática. Não é depositar o problema na mão de Deus. Afinal de contas, o problema é meu. Quem tem que resolver sou eu. Não seria justo terceirizar para outro. Vamos fazer uma analogia no nosso meio aqui, né? Eu vou ao banco, adquiro um empréstimo bancário e na hora de pagar as parcelas, Cida, pega você aqui uma parcela do carnê, Bia outra. Seria justo isso aí? Para mim, até pode parecer que é, né? Mas, se foi eu quem adquirir aquela situação, é eu que tenho que resolver. Então, perante esse entendimento, a gente começa a compreender que sim, o que nós passamos é necessário para nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E, coincidentemente, esses dias eu ouvi uma frase e eu achei muito interessante. Ninguém escapa do que plantou, porque a semeadura ela vai chegar. Mas ninguém está condenado a
semeadura, a colheita. Ninguém está condenado à colheita. Obrigado, Bia. Ninguém está condenado à colheita. Eu fiquei pensando, poxa vida, mas se eu semeei, eu vou ter que colher aquilo lá. Como assim não estou condenado? Aí eu me lembrei daquela passagem de Pedro. O amor cobre multidões de pecados. Posso ter adquirido um compromisso, mas se eu estiver trabalhando no amor, conforme Deus nos coloca, conforme Jesus nos recomenda, com toda certeza, aquele mal que eu fiz, ele vai ser atenuado, ele vai ser diminuído. Porque Deus é nosso Pai. Não quer dizer que a gente pode fazer toda e qualquer maldade e está tudo certo. Não é isso. Mas nós, no nosso passado, semeamos questões não tão positivas. E hoje nós estamos aqui justamente para colher essas situações. Mas eu posso cruzar o braço e esperar a colheita amarga, ou eu posso já começar a trabalhar no amor, conforme Pedro nos recomenda, e colher com a justiça de Deus. Porque nós, na nossa limitação, a gente não consegue compreender qual é a justiça de Deus. Para mim, dentro da minha ignorância, a justiça o que é? Da forma que eu fiz, eu tenho que receber. Da forma que eu dei, vai voltar. Mas e para Deus? Não sei. Ele é muito maior do que eu consigo compreender. O amor dele para comigo é muito maior do que cabe no meu raciocínio. Será que é a mesma lógica? Eu imagino, dentro do que Pedro nos disse, que não. Se o amor cobre multidões de pecados. Então, se eu amar muito mais do que eu fiz, eu vou estar ali amenizando. Então, ter fé em Deus não é terceirizar o problema para Ele e deixar Ele resolver. É acreditar que Ele está junto de nós, nos fortalecendo, nos amparando, para que nós consigamos resolver o nosso problema, a nossa situação. E se não houver situação, aí temos que lembrar daquela frase, né? Se não tem solução, solucionado está. Né? E confiarmos que é o melhor que nós temos nesse momento, por pior que seja a situação. Porque Deus sabe o que Ele faz. Cabe a nós entendermos, pelo menos esse pouquinho, né? Que racionalmente a gente consegue entender. Falar é fácil. Para quem está passando problema, não é nada fácil ouvir isso. Mas com a razão, com o estudo, com a busca dessa união com o entendimento de Jesus, uma busca sincera, eu acho que a nossa ansiedade, essa nossa questão de se revoltar muitas das vezes, ela diminui, ela ameniza e a gente passa a confiar mais. Então, que possamos refletir nesse tendes fé em Deus, muito nesse sentido de Deus é nosso Pai, Ele nos ama incondicionalmente. Então, dentro desse amor, que Ele nos envolva cada vez mais, nos fortaleça para que consigamos cumprir com nossos compromissos e que Ele nos dê muito ânimo para a nossa transformação, para a nossa mudança. Muita paz a todos.